Olá pessoal, vamos começar mais um Papo que Move, episódio número 67. Meu nome é Rafael Batista e esse é o último episódio de 2025. Estamos fechando. No final vai ter uma homenagem aí. Carol vai chorar porque eu conheço minha esposa, vai se emocionar. Ela sempre se emociona. Hoje já foi um dia de muita despedida, nosso filho trocando de escola, ela já está emocionada. Estou ao lado aqui com minha esposa, Carolina Gonçalves. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo que Move. Bom, esse episódio a gente, quer dizer, eu não utilizo do serviço, mas a Carol utiliza bastante. Eu vejo lá no cartão de crédito e tal, mas eu adoro o conceito. Estou sempre passando em frente às lojas, observando. Sempre dá aquela sensação, né? Por que eu não pensei nisso antes? É sinal que o negócio é bom, né? Então, assim, sinal que o negócio é bom. Então, eu vou deixar a Carol apresentar. Ela tá ansiosa com esse episódio, um monte de coisa pra perguntar. Ela é usuária assídua aí do produto, do serviço. Então, ela vai... Já conduz bem a apresentação, ela vai conduzir aí mais uma vez. Vamos lá. Tem trajetórias que surpreendem e a de hoje começa com arte, passa pelo direito e desemboca na beleza. A nossa convidada nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e ainda criança já vivia um tipo diferente de palco. Aos 10 anos começou sua jornada artística entre TV, cinema e teatro. A vida seguiu em outros caminhos. Ela se formou em Direito e mudou para o Rio de Janeiro. Ela viveu uma virada de chave de uma forma simples, com uma escova. Foi como cliente que ela conheceu a Festa Escova e se encantou pelo modelo de negócio, de atendimento rápido, preço fixo e a proposta de democratizar a beleza com qualidade. O encantamento virou iniciativa. Ana recebeu um convite das sócias fundadoras Márcia e Michele para se tornar a terceira acionista do ecossistema Festa. Hoje ela lidera áreas estratégicas e participa ativamente da expansão de um grupo que já conta com 380 franquias e é a maior escovaria da América Latina, além do Fast Spa, Fast Make e Bifest. Vamos falar sobre uma trajetória que une disciplina, sensibilidade, visão de negócios e, acima de tudo, coragem de se reinventar. Seja bem-vindo ao Papo que Move, Ana Tereza Wellerson. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Um casal tão lindo. Obrigado. E fico feliz de ser um casal que tá junto há tanto tempo, né? É. Porque eu também tô casada há 25 anos. Olha, e é difícil hoje em dia, né? É verdade. Isso é muito legal. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo, eu vou repetir, que a gente é empreendedor, mas a empresa mais importante que a gente abre... Contrato mais importante que a gente assina, né? Porque o casamento a gente vai lá e assina um contrato, né? É o casamento. Então, se não fosse a melhor escolha que eu fiz de casar, e fico feliz dela ter aceitado, foi a empresa de maior sucesso que a gente abriu até hoje, e ela é capaz de formar novas empresas. Então, são 20 anos juntos e 38 de vida. Então, mais juntos do que não mais juntos, né? Exatamente. É mesmo. Mas quer começar com a primeira pergunta? Você já tem alguns no gatilho, não? Queria entender, assim, o início da sua trajetória, como, nossa, saiu da TV, do teatro, um ambiente, né, super de disciplina. Como que você migrou disso para o direito e depois ainda para empreender? A atriz e advogada e o direito foi meio que junto, né? Porque a minha mãe nunca estimulou, assim, na verdade, vamos botar aí que ela até proibiu não vai fazer artes cênicas no Rio. Não vai só por esse caminho. Tem que ter um plano B, é uma carreira muito incerta. O meu pai era um cara que ele era muito rígido na educação, eram 3 meninas, né? Eu sou a caçula de uma família só de mulheres, então ele era muito rígido com isso, né? Com comportamento, com educação e tal. E aí ele no começo, assim, quando eu comecei a ir pro lado do teatro, já com 8 anos, 9 anos, ele ficava em cima, qual peça vai fazer, qual personagem vai fazer, não, esse aqui não pode, esse aqui pode e tal. E aí, eu estava na 8ª série ali, né? 2º grau. Hoje mudou tudo, né? Na nossa época, gente, eu tô com 50 anos, é tudo... Hoje nem sei mais como é que foi que fala. E aí, então, o que aconteceu? Quando eu mudei de um colégio para outro, eu fui para um grupo de teatro profissional. E aí ele permitiu, era um colégio de freira, eu fui para um colégio de padre. Ele falou, não, então tudo bem, pode ir profissional. E nessa primeira peça, foi quando ele sofreu um acidente de carro. Meu pai faleceu, eu não vou chorar, porque toda vez que eu conto essa história, ele não viu a primeira peça. Então, assim, ele deixou, mas ele não viu. E aí, ficou minha mãe com 3 filhas, né?
Meu pai era o provedor, meu pai trabalhava com fazenda. Então, assim, minha mãe era exatamente aquela mãe do lar, né? Formada para ser professora, com 3 filhas. E a vida da minha mãe era essa. Então, minha mãe se viu, de repente, com 3 filhas, viúva, sem saber se tinha dinheiro ou não tinha para continuar, porque meu pai era 20 anos mais velho que ela, aquele cara que era, né, aquela família tradicional brasileira. E aí minha mãe ficou ali, a minha irmã mais velha formou em pedagogia, minha irmã do meio em engenharia civil, e ali eu indo para as artes, minha mãe, não, você tem que ter o plano B e tal. E minha mãe desde então nunca mais casou de novo, nunca teve namorado, nada. Minha mãe ficou viúva com 45 anos de idade. Caramba. E viveu para nós, porque era aquela coisa, né? Ela falava, como é que eu coloco um homem dentro de casa com 3 meninas, né? Então era complicado. Então, assim, a gente teve que se reinventar, né? Porque o nosso nível de vida caiu muito. Então, assim, minha mãe teve que começar a fazer bolo pro hotel do meu cunhado. E ali a gente foi se virando, né? Mas, assim, quando chegou a época da faculdade, eu falei assim, o que eu gosto de fazer, que eu posso levar as 2 coisas juntas e que eu amo, né? E aí eu descobri o direito. Era a área de humanas, que tinha dado naquele teste vocacional. E eu falei, não, mas eu quero fazer direito para ser polícia. Todo mundo falava que queria fazer direito para ser juíza, promotora. Eu falava, não, eu quero ser delegada federal. E aí eu fiz a faculdade inteira com isso na cabeça. E fui fazendo teatro junto com a faculdade de Direito. Quando foi em 2000, no bug do milênio, quando todo mundo achou que o mundo ia acabar, eu conheci o Flávio, meu marido hoje. A gente estava em Tiradentes e tal, a gente se conheceu, mas eu já tinha aquela vontade de vir para o Rio de Janeiro. Mas minha mãe sempre me segurando lá na faculdade. E fazendo teatro, e fazendo publicidade. Mas aí chegou num nível que eu não tinha mais para onde crescer em Minas, como atriz. Porque o meu grupo já era um dos maiores de Minas, que era o TIA, começou teatro infantil da academia. Depois virou um grupo de teatro adulto, de musicais. Então, eu não tinha mais para onde crescer. Eu queria fazer televisão, mas eu não conhecia ninguém. E aí eu vim, numa dessas viagens que eu vim encontrar o Flávio aqui, eu fui na Gama Filho. Eu falei, como é que é para passar, para mudar e tal? O cara falou, não, é só você entrar com pedido e pedir o desligamento de lá. Aí eu falei, cara, é fácil. Aí sentei com a minha mãe e falei, olha, eu quero ir pro Rio, eu quero tentar. Minha mãe falou, tudo bem, mas eu não tenho dinheiro para te manter lá. E não tinha mesmo, né? Minha mãe estava se virando para manter as 3 ali. E aí eu falei, tá, então eu me viro, eu faço um estágio no Rio e parará. E mudei. Tinha 2 amigas minhas que moravam aqui, elas falaram, ó, é um apartamento de 1 quarto de sala, a gente já divide um quarto, tem um quarto de empregado. Eu falei, é o quarto de empregado. E aí, enfim, eu acho que minha mãe achou que eu fosse voltar, ou que depois da faculdade, não sei o que aconteceu, mas ela deixou. Eu acho que ela viu que assim, eu ia me virar, né? E aí eu vim, só que, gente, a faculdade lá, eu lembro direitinho, era R$389. A Gama Filho que era 1.800. Era uma diferença absurda. O mesmo curso? Mesmo curso. E aí, eu mudei pra cá, ou seja, o estágio não pagava nem 1/3 da faculdade. O estágio ganhava R$500, R$600. Aí eu falei, gente, vou ter que me virar. Comecei a espalhar currículo. E a Globo estacionada, né? Porque não conhecia ninguém, não tinha nem emprego, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a trabalhar em loja. Então eu fui vendedora há muito tempo. Então, eu fazia faculdade. Da faculdade, eu ia pro escritório escola. Do escritório escola, eu ia pro shopping. E eu trabalhava no Fashion Mall. O Fashion Mall, naquela época, era o único shopping que fechava depois das 11. Então, eu chegava em casa meia-noite, mais ou menos, né? E no dia seguinte, era faculdade e tal. E para eu formar mais rápido, para gastar menos dinheiro, eu conversei. Porque era por matéria, né? Não, nem sei se hoje ainda é assim. A gente chega nos 50, fica falando igual o velho, já viu? Nem sei se... Porque 50 anos, né, gente? Passava aqui era só mato, né? Não, passava aqui não tinha ninguém, tinha jacaré. E aí eu conversei com o coordenador da faculdade, falei, cara, eu preciso fazer o maior número de matérias possível por dentro desse valor aqui, para eu poder me formar mais rápido. Então, destrava as matérias para mim, para eu poder formar mais rápido, porque eu preciso formar. Ele falou, não, destravar eu não consigo destravar, mas eu consigo deixar você fazer em vários campos diferentes. Aí tinha no centro, na Piedade e aqui, no Downtown. Tinha aqui no Downtown. E aí ele falou assim, eu destravo os 3 campos. E aí você se vira. Aí, gente, era muita loucura. Porque eu entrava aqui 7h20,
Aí, na hora do intervalo, que era às 9, eu pegava um ônibus e ia pra Piedade. Então, eu saía daqui 10 minutos mais cedo para chegar lá 10 minutos depois do começo da aula. Então, às vezes, tinha dia que eu tinha aula na Piedade, no centro e aqui, no mesmo dia. Eu saía correndo. Chegava atrasada em uma, saía mais cedo de outra, e os professores sabiam. Mas eu precisava pagar a faculdade e acabar o mais rápido possível. Acabei, fiz OAB. E aí, quando eu fiz OAB, eu comecei já a estudar para concurso público. O Flávio também, que era da área de TI, começou a estudar para concurso público, e a gente começou essa vida de concurso público estudando 12 horas por dia numa biblioteca. Nossa. A gente entrava às 8, saía às 8, ainda ia malhar, porque a Polícia Federal tem teste físico. É verdade. E aí a gente precisava. Eu, que não sabia, gente, eu sou a desengonçada do esporte. Então, assim, tem vários outros dons, mas esporte não é o meu forte, entendeu? E aí eu precisava nadar. E eu era igual martelo sem cabo na água. Eu caía, era cachorrinho, né? E tinha que fazer aquele negócio. Então, eu nadava, às vezes, 10 horas da noite. Entendeu? E nadava desconjuntada, mas o cara que começou a me treinar, ele falou, cara, você tem que atravessar em tanto tempo, é isso que você vai fazer. Então, assim, durante toda a fase da minha vida, eram muitas coisas que eu tinha que vencer de coisas que eu não sabia fazer, né? Então, assim, você vai aprendendo com a vida que o impossível não existe, não. Então, hoje em dia, quando uma pessoa começa a conversar comigo, eu falo, isso é impossível, isso eu não gosto, para mim não funciona. Enfim, onde entrou a Globo? Um dia eu falei, eu vou na terça-feira na Globo, que você fica lá naquela fila para poder se cadastrar. E aí eu me cadastrei, fui com um texto próprio, uma comédia, que é o meu forte, sempre foi. E aí eu gravei o vídeo e na semana seguinte já me ligaram para gravar uma novela. Então, desde então, eu já fiz 42 produtos na Globo. Caramba. Né? Não participações, né? Não é figuração, não. Participações. E já tive alguns personagens que cresceram em novela e aí ganharam nome, né? Porque tem isso. Aí ganha nome, aí ganha em estúdio, aí você fica numa felicidade danada. E depois... Então, eu fui caminhando junto com as coisas, né? Mas eu sempre tive essa veia empreendedora. E o Flávio, meu marido, é aquele empresário kamikaze. Ele não quer saber. Se ele acreditar no projeto, ele vende carro, casa, pede empréstimo. Ele não quer saber. Ele quer fazer. Então, a gente sempre teve muito isso. Então, tivemos outros negócios. E os dois queriam estudar para concurso. E os dois estudaram para concurso. Foi a venda que despertou? Porque você trabalhou com venda em shopping, né? Você acha que... Cara, não, porque eu era péssima vendedora. Péssima vendedora. Eu era aquela vendedora assim, se eu sei que ia entrar... primeiro que eu sou pão dura, né? Então, a gente acaba medindo o bolso do outro pelo nosso, né? Assim, então, quando eu achava muito caro, eu falava, não, vem semana que vem entrar em promoção. Aí a gerente, não, faz isso. Eu falava, mas tadinha da velhinha, que eu tô enganando ela, eu sei que o preço vai baixar, sabe aquelas coisas? Super sincera, sou eu, não conseguia. E aí... Eu acho que o empreendedorismo vem do lado de se arriscar mesmo. Eu gosto dessa adrenalina, sabe? De vai dar certo, não vai dar certo. Você queria ser policial, né? Deve ter um pouco disso, eu acho que né? pode ser. Empreendedor é meio... Exatamente, suicida não é a palavra, não, mas kamikaze, assim, é isso, gosta do risco, né? Gosta do risco, do sente embate. prazer nisso, né? Exato. E aí veio o concurso da Polícia Federal, eu não passei. Foi um pau que eu não sei nem de onde veio. Porque eu acho que na hora vem... todo psicológico de anos, e você fica esperando, é uma lição de vida que eu tenho também, que você fica esperando ser feliz depois daquela realização. Eu vou ser feliz depois que passar no concurso, eu vou comprar casa depois que passar no concurso, eu vou fazer minha vida depois que eu passar no concurso. E o grande barato não é o final, é o caminhar. E hoje eu vejo, mas aí você abandonou tudo depois de 8 anos estudando. Cara, que tempo perdido. Não foi perdido. Eu tenho grandes amigos, eu tenho grande conhecimento. Criou disciplina, né? Fica 12 horas na biblioteca. Tudo. Disciplina, saber o poder que você tem, do que você quer, né? Então, não foi tempo perdido. E aí, a Festa Escova veio na pandemia, assim. A gente tinha um restaurante japonês. Eu fugi da sua pergunta. Eu tô contando minha história, eu fugi da sua pergunta. Mas do estudo da Gama Filho e tal, do concurso que não passou... ali dos anos 2000 e alguma coisinha para 2020, você ficou trabalhando com direito, vendas, só para pegar o... Estudando para concurso. Esses anos todos. Por quê? Porque eu tive em vendas, quando eu estava estudando para concurso público, eu não conseguia nem fazer Globo, que foi o que eu vim fazer aqui. E aí eu trabalhando de vendedor em loja, pum, cabeça pirou. Você sentia que era meio pato, não nadava direito, eu tive crise de ansiedade para internada. Você fazia um pouco de cada coisa, no final não fazia nada tão bem. Nada tão bem. E aí eu falei, cara, um dia eu fui pro hospital, completamente torta. E aí o meu sogro era médico, chegou lá e falou, cara, sei o que ela tem.
foi comigo, né? Fui pro hospital lá, o médico de lá, não sei, será que ela tá muito magrinha? Ela tá anoréxica? Não, nada disso. Aí eu vou embora pra casa. Aí dali 15 dias, pum, de novo. Aí eu tava indo pro trabalho, a menina falou, Ana, você não tá bem não, você tá toda torta. Meu Deus. E não se falava muito disso na época, né? Não falava e era vergonha. É. Eu tô falando isso de, sei lá, 20 anos atrás. Chutei isso, 2010, 2005, por aí. Cara, era uma vergonha, sabe? E aí, beleza, na terceira vez eu tava indo pra um navio, no dia seguinte, acordei de madrugada, falei, vou morrer, eu tô morrendo, me leva pro hospital e tal. Aí quando eu cheguei no hospital, pegou um médico mais atento, não sei, e ele veio tirar minha pressão, a pressão normal. Ele falou, ué, como é que uma pessoa que tá infartando de pressão normal? Não, peraí, vou te dar um remedinho de badalinho que é pra angina. E eu acreditei, porque na minha família minha avó tinha angina. Falei, ó, tô com angina, infartando, e pum, era um Rivotril. Voltei dali a 10 minutos, querendo ir embora pra arrumar minha mala, pra ir pro navio. O médico falou, ó, essa menina tá com uma crise de ansiedade, brava. Quando ela voltar, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa procurar um psiquiatra, ela precisa de ajuda. Agora, vai pro navio, bebe no navio e toma Rivotril e mistura tudo e deixa ela ser feliz. O médico falou, deixa ela ser feliz. Quanto mais tirar as coisas dela, mais ela vai ficar tensa. Não, foi horrível. Eram picos no navio, né? De felicidade. Sim. Era horrível. Na volta eu não falei pra ninguém, marquei um psiquiatra, fui nele. E o cara falou, é físico, cara. Você não tem nada de mal resolvido, não vou te mandar fazer terapia, nada. O seu cérebro tá fabricando adrenalina fora de hora. Por isso que... e era assim mesmo. Eu tava num jantar maravilhoso com o Flávio. Pá, vou morrer. Aí tinha que sair, tinha que ir embora pra casa, tinha que tomar o Rivotril. Era do nada, não tinha um gatilho. Não tinha gatilho. E aí eu tomei 8 meses de remédio e tal, parará. E 8 meses depois eu voltei lá e ele falou, pronto, pode desmamar e volta ao normal. Então, assim, era realmente aquela pressão. E na época eu recebi um apoio muito grande do meu sogro, sabe? Que era médico. Ele falou, amanhã você vai pedir demissão. Eu falei, não, tio, mas eu não posso, tenho que dividir apartamento com as meninas. Você vai pedir demissão, você vai vir morar com meu filho, porque... É porque ele faleceu também. Um casal só é feliz quando os dois são felizes. É verdade. E os dois são realizados. Então, você vai vir morar aqui em casa. E aí eu perguntei pra minha mãe, eu fui morar na casa dele com o Flávio, e ele me ajudou muito no concurso, nos estudos. Você a minha mãe ajudava seu pai, né? Ele era um pai pra você. Ele foi um pai pra mim. Então, assim, são 2 figuras paternas que eu tenho na minha vida muito importantes, sabe? Meu sogro, infelizmente, também faleceu, mas era um cara altruísta, sabe? É um cara com muito ensinamento de casal, de vida. Então, ele dava muito essa força pra gente, sabe? Então, eu devo muita coisa a ele. E eu não esqueço, eu acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que pro resto da vida, de quem ajudou a gente na jornada, né? Então, assim, ele foi e me ajudou muito a sair dessa crise, sabe? De largar pra trás. E ele falou, você vai correr atrás dos seus sonhos. Vai ver o negócio da Globo que você não consegue ir pra frente e tal. E aí eu fiquei só estudando pro concurso público e fazendo uma peça. Eu fiquei 8 anos em cartaz aqui no Rio com uma peça Casar Pra Quê? E a gente depois começou a rodar o Brasil. Então, esse lado artístico sempre ficou. E aí a gente abriu o restaurante japonês, né? Já quando a gente tomou... Foi no meio do concurso ali, o Flávio viu essa oportunidade e falou, cara, vamos abrir, junto com o melhor amigo dele. Vamos abrir, vão, e a gente foi. E aí, uma semana... Não vou colocar uma semana, vamos colocar aí 1 mês antes da pandemia, o sócio administrador tinha mudado para os Estados Unidos, porque ele era tradutor simultâneo, e o outro sócio, que era financeiro, tinha mudado para Portugal. E aí o restaurante meio que caiu no nosso colo. Eu falei, gente, não, restaurante eu não domino, não dá. Quando meu sogro faleceu, foi tudo embolado, tá? Nesse vucu-vucu aqui. Tomou pau no concurso, o restaurante, e aí meu sogro faleceu. Aí meu marido falou assim, parou agora. Eu não vou esperar mais um dia para ser feliz. Meu pai trabalhou a vida inteira, deixou tudo aí pra gente, curtiu a vida, mas deixou tudo pra gente. Mas a gente vai ser feliz, você vai voltar pra sua carreira de atriz então, e eu vou administrar meus negócios e tal. E a gente ficou ali, então vamos procurar outra coisa pra investir, enfim. E aí eu tinha muito mania, que eu sou meio enxerida, eu tinha muita mania de desenhar umas roupas e usar, e mandar fazer, e usar, e as pessoas falavam, que legal e tal, papapá. E aí eu comecei a fazer, e aí o Flávio falou, não, sacoleira não, nada contra sacoleira, mas vamos fazer um negócio direito, vamos criar marca, vamos fazer sacolinha, vamos fazer um site. E aí a gente fez, e era Fenite, que é Fênix em italiano.
Que é aquela ave que morre, se queima e nasce mais linda ainda. Porque eu acho que isso foi muito da minha vida. Teve ciclos que eu tive que morrer para nascer de novo, sabe? Então significava muito para mim a fenite. E aí eu desenhava e fazia e tal, e um dia eu tinha que estar entre os grandes. E para estar entre os grandes era difícil, né? Porque a gente acha que é amigo que vai comprar da gente, não compra, não. Não é amigo que curte, não é amigo que comenta. Não é, não? Não. Não é, não. Não, o mais próximo, não. Não é o mais próximo, né? Vocês sabem disso. E aí... Mas isso é, assim, só dando... Mas isso é até bíblico, né? Nem Jesus foi profeta na cidade dele, né? Ele teve que sair. Porque é o filho do carpinteiro, é o filho do José? Quem é ele para estar fazendo isso? Isso é muito comum, porque você pega... não é nem que a gente tenha esse ar de, tipo, ele não é capaz... Mas é todo mundo natural do ser humano julgar, né? Por isso que a gente tem que sempre se policiar para não julgar. Mas você olha, aquele ali que era da minha sala e comia meleca no fundo da sala, dando exemplo. Agora ele é um grande empresário. Ah, para! A turma do fundão, né? Tipo, para, né? O primeiro sentimento é esse, entendeu? Então, já sofri muito, talvez já tenha apontado o dedo também, que é do ser humano, a gente nunca faz nada, né? Não, a gente faz também. Faz. E aí eu comecei a entender que tem um porquê, né? É porque você se coloca numa posição de, não é possível que a gente veio do mesmo lugar e ele tá melhor que, né? Essa posição. Isso existe. Porque a inveja vem, o que eles falam, né? A inveja vem da porta do lado. Isso, A gente não inveja o que tá distante, a gente é o que tá do lado. Mas isso é muito comum, então... Mas depois que eu entendi... Mas acho acalentou, né? Acalentou. Na verdade, não é que justifique, mas acho que é da natureza humana mesmo, né? Aí... Onde eu parei mesmo? Que você abriu a loja, você tava... Pois é, da Fenite. Isso. Aí eu tinha que estar entre os grandes. Entre os grandes tinha aquela Privalha, lembra? Daquele site de grandes marcas e tal. E aí eu entrei em contato e me aceitaram. Eu falei, eu preciso de 1000 peças. Sei lá, quantas peças você tem? Eu, 100. Tinha 100, gente. Aí ela, tá, vamos entrar com 100 e vamos ver. Cara, foi um sucesso muito grande. O que era beachwear, resortwear. Eram umas pariôs que eu ensinava a amarrar de várias formas. Sabe? Era muito legal. Virava blusa, virava saída de praia. Era bacana, era bem legal. E aí... Tô entendendo nada, mas tá legal. Pariô, aquele lenço grande, enorme. É um lenço enorme, aí você pode amarrar de diversas formas. Que vai virando blusa, saia. Sim. E aí, eu fiquei na Privalha há alguns anos. E um dia eu tava no sofá, tentando achar alguma coisa pra gente investir, porque o restaurante, pelos sócios terem se afastado, a gente resolveu vender. Então, nós vendemos o que... E o contrato foi assinado 1 semana antes da pandemia. Olha que loucura. Caramba. E aí, no meio da pandemia, eu com aquela coisa de caixa de roupa, porque eu etiquetava, eu dobrava, eu ensacava. A Privalha só te manda o que você vendeu. E você tem que enviar tudo pra eles. Então, eu fazia isso tudo. Aí, tava lá, fecha escova. 100 hora marcada, preço fixo e justo. E na época que eu comprei, era a democratização da beleza. Eu falei, opa, eu que sou pão dura? Vou. Deixa eu ver quanto é uma escova. Deixa eu ver. Gente, Flávio, olha isso daqui. O Flávio olhou aquilo, entrou pra dentro do escritório lá de casa assim, saiu e falou, comprei. Agora é com você. A obra deixa comigo, o resto é com você. Eu, no meio daquelas roupas todas, eu falei, pelo amor de Deus. Ele foi pra dentro da obra. Ele comprou uma franquia. Ele comprou uma franquia. 45 dias a loja estava pronta, no meio de uma pandemia. Todo mundo trabalhando de máscara. Se não puder dar números, não tem problema. Mas na época era um investimento de quanto, mais ou menos? No geral, obra, franquia... 190 mil, 200 mil. 200 mil você abriu uma loja, Isso. tá bom. Aí, beleza. 2020, 2021. Só para quem tá assistindo ter ideia do 2020, 2021. Tá bom, mais ou beleza. menos. Tá 2020. bem Acho que foi recente, 15 de... A gente inaugurou 15 de outubro. Tá. E aí, eu vi aquilo e eu fui uma franqueada padrão, eu posso falar isso. Porque eu acho que o barato da franquia é esse, né? Você já tem o caminho. Então, não é para inventar roda. É já saber o caminho, cara. Já foi testado. Pelo know-how. Você tá pagando para pular a etapa, para sair lá na frente. E como a gente tinha criado o Ki, que era o restaurante japonês, como tinha criado a Fenite, cara, eu sabia da dificuldade de escolher cor, de escolher sacola. Não, aquilo ali vem pronto, né? De escalar, né? E aí eu me enfiei ali dentro da loja, eu entrava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, de segunda a sábado, e fiquei ali entendendo o negócio. E você curtia essa pegada moda, beleza, fashion e tal, amava. Mas eu queria fazer dar certo, sabe? E aí, mexia com gente, eu gosto de gente.
E aí foi, gente. A vida vai te levando para esse caminho. Cada vez você procura menos, né? Não tinha teatro, a TV ficou... As gravações, eu gravei durante a pandemia. Cada vez que a gente ia gravar, tinha que fazer o teste. Era uma coisa. E aí, um belo dia, a gente viu que quando abrisse da pandemia, aquilo ia bombar. Eu não tinha dúvida. Eu fui à loja número 30. Já tinham 100 vendidas. Eu falei, cara, eu tenho que defender esse território aqui. E aí a gente pegou um mapa do Rio e a gente colocou na parede lá de casa, assim, eu quero até achar esse mapa. E a gente começou, aonde caberia fecha escova, né? E eu marquei uma reunião com as 2 sócias fundadoras, a Márcia e a Michele. Falei, gente, olha só, o Rio de Janeiro é uma lombriga. O que se faz na Zona Sul vai impactar na Barra para mim. Se pega um franqueado ruim, é diferente de São Paulo. São Paulo é muito distante as coisas. Sim. Então, se eu pego aqui um franqueado ruim no Leblon, vai me impactar, porque as pessoas aqui são volantes, né? Um dia ela tá pegando praia ali, outro dia ela tá ali. E aí conversei com elas, falei, deixa o Rio comigo. Não tenho dinheiro para abrir as 15, 20 lojas, porque daria mais ou menos isso no Rio. Essas 15 de uma vez. Mas uma vai pagando a outra e a gente vai abrindo cadenciado, mas eu gostaria muito que o Rio ficasse comigo por essa preocupação com a marca. Eu não quero queimar a marca, porque eu acho tudo incrível. E elas toparam. 30 minutos depois... Audaciosa você, gostei. Você virou uma master franqueada do Rio, né? Nem isso bem, né? Todas eram nem suas, deu tempo. Né? Não deu tempo de virar uma master franqueada. Porque o convite para virar sócia veio depois. Ah, sim. Veio logo depois. Uhum. Porque o que aconteceu? Quando desligou o telefone, uns 30 minutos depois, me ligou o braço direito delas, que trabalhava com elas na época. Falou assim, Ana, tudo bom? Aqui eu me quero, tudo bem? Então, você já pensou em ser dona da marca? Aí eu ri. Aí eu falei, que é isso, Miquel? Tem dinheiro pro sinal. Ele falou assim, vamos conversar? Você aceita conversar? Eu falei, claro. E fui pra casa. Fechei o salão, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Flávio, cara, o Miquel me ligou, falou isso, você é dono da marca. Ele falou, não sei quanto não sei o que tem que fazer, mas eu quero. Entre você propor isso, você não abriu nenhuma a mais. Foi coisa de dias. No dia que eu propus. Foi no dia. Foi no dia. Aí sentamos com ele. Aí ele falou, a proposta é a seguinte, a Ana vem como diretora, junto com as meninas, porque elas precisam de um braço para trabalhar, e elas precisam de um aporte financeiro, porque durante a pandemia elas zeraram o royalty. Elas foram muito nobres, elas zeraram o royalty dos franqueados, né? Então, assim, o caixa está zero, para deslanchar precisa de um aporte financeiro robusto. Então, precisa disso e você vem como diretora também da marca. Cara, a gente desligou o telefone e falou, pronto, agora é só saber de onde vem o dinheiro. Onde nós vamos conseguir esse dinheiro. Porque a gente tinha o capital imobilizado. Uhum. E não se vende nada assim, da noite pro dia, né? É mais uma pandemia, né? Aí eu comecei a bater banco. Só que a gente vinha de um concurso público, cara. Quem era eu na fila do pão? Eu era isenta de imposto de renda, olha isso. Aí eu chegava em banco assim e falava assim, então, eu quero... Tá, seu imposto de renda. Eu falei, não tem não, sou isenta. E o Flávio, tem imóvel. Então não é assim, porque esse valor, esse valor, as coisas não são assim. Aí fui até um dia que eu entrei no Santander. Eu falei, cara, você vai arrumar esse dinheiro pra mim? Ele falou, você é tão maluca que eu vou arrumar mesmo. Vamos ver como é que a gente vai. Porque eu fiquei. E conseguimos, 1 mês, 30 dias depois, o dinheiro pleno. Que legal. Caiu. Então, assim, a gente comprou a Fecha Escova. Depois que a gente comprou... Então, eu fiquei como franqueada 8 meses. O exemplo que você deu, você virou uma sócia investidora sem ter o dinheiro. Isso é legal. Eu adoro essas histórias. Porque as pessoas, às vezes, esperam ter o dinheiro para virar o sócio investidor. Não. A oportunidade bateu... Eu tenho um amigo meu que diz isso, que comprar e pagar são coisas diferentes. Completamente. Você comprou a Fecha Escova primeiro, depois você vai ver como paga. É isso aí. Que o comprar é muito mais difícil. Elas confiaram em você e te deram lá 30 dias para pagar. Tinha um prazo. Você dentro desse prazo conseguiu. Então, assim, eu sempre reforço que... Não, nem teve prazo, sabia? Mas se tivesse, nem você... teve prazo. Foi aquela coisa assim... A gente precisa do dinheiro urgente. Sim. Tá ficando apertado. Corre então, aí, eu corri aqui puder. E elas lá. Então, assim, foi muito... Foi uma coisa muito transparente. Comprou, o pagar é sempre depois. Primeiro eu comprei. É isso aí. Claro que você não pode... Você sabia que você conseguiria, você não estava querendo comprar uma mansão de 30 milhões de reais. Era um investimento de um negócio. Então, assim, eu falo isso muito. Às vezes, se você tem um negócio que você quer muito investir ou abrir seu negócio e tal, se você tem muita certeza daquilo, conseguir o dinheiro não é o mais difícil. Porque se você tiver muita vontade, até
às vezes um amigo, um parente e tal, vai acreditar em você. Vai. E vai ajudar. Eu acho também, eu acho. Eu acho que é aquela coisa de bota o pé que o chão aparece, sabe aquelas coisas? Sim. E aí bota o pé foi. que o chão aparece, exatamente. Sabe? E aí foi. E aí eu comecei... quando eu entrei na área comercial, era muito pequeno, já era um volume de loja muito grande, mas as meninas tinham recomprado de uma aceleradora de franquia. Então a operação foi toda para Goiânia e aquela coisa meio... Elas são de Goiânia. Né? Elas são de Goiânia. Sabe que é muito legal fechar o ano com a Festa Escova aqui em 2025? O marketing da Festa Escova nos procurou quando o podcast tinha 6 meses de vida, assim. Só dava incompatibilidade de agenda, porque elas não são daqui. Não são daqui. Aí... E eu falava, um dia a gente ainda vai gravar com elas. E aconteceu. Olha que legal. Fico feliz. E a Camila, né, conectou a gente. Isso. Né? A Camila é maravilhosa. Ela trabalha com a gente. Isso. Ela é maravilhosa. Sim. Maravilhosa. E aí foi isso. Então, assim... a preparação, vamos ser bem sinceros, gente, eu sou super transparente para tudo que eu falo, tá? Tudo. Você vai aprendendo, cara. Você aprende e você contrata quem sabe mais que você. E eu acho que o barato da liderança é esse também. Sim. É você calçar em vários momentos o sapato da humildade e dizer, isso aqui eu não domino, eu preciso trazer quem domine. Né? Então, eu acho que a Festa Escova, a gente tem muito isso. É sem vaidade mesmo. A gente traz quem sabe, e no decorrer desses anos todos, né, porque foram agora 6, 7 anos, é isso que a gente faz. A gente faz o nosso melhor a todo tempo, e não é festa só no nome, a gente é festa no nosso trabalho também. As nossas decisões são muito rápidas, a nossa expansão é muito rápida, e a nossa implantação muito rápida, porque a gente entende que não é só a expansão, não é só vender as unidades, né? A gente ter um ponto físico é o que começa a mostrar o poder da marca. Então, hoje, às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não sabia da Festa Escova. A gente cresceu mais rápido do que a fama. Olha que loucura. Hoje são 380 lojas vendidas. 310 em pé, em operação. E tem muita gente que ainda não conhece. Por quê? Porque o crescimento foi tão rápido que a fama não alcançou. Então, hoje a gente tem um trabalho de marketing, de assessoria, para poder mostrar para as pessoas, né? E quem é usuário não sai, cara. É doideira. Mas isso também você vendeu organicamente, isso é bom também. Você não vendeu no oba-oba, né? As franquias. Tem esse lado bom. Não. A gente vendeu organicamente. E a gente vende, assim, em torno de 16 lojas por mês. E implanta 10. E aí, quando eu entrei para ser diretora junto com elas, né? Como eu tinha sido franqueada, a gente traz muito esse olhar do franqueado, né? Da dor do franqueado. Então, o que eu sofri na minha implantação, o que eu senti falta na minha implantação, a gente criou um processo dentro da implantação para não ficar com loja no gargalo para ser montada e sem montar, e trazer isso no mais rápido e curto espaço de tempo e mais fácil para o franqueado. Então, a gente hoje, dentro da implantação, a gente tem roadmap, a gente tem as 3 áreas muito unidas, o jurídico, que é quando o cara assina a COF. Antes era 20, quase 30 dias para o cara assinar um contrato, né? Não, hoje em dia, na mesma semana ele recebe o contrato para assinar, e aí já cai na implantação, e já procura o ponto, e da procura do ponto ele tem... eu quero te fazer uma pergunta guarda essa pergunta, como que é a seleção, né, de quem vai ser o franqueado, mas eu tenho uma pergunta um pouco mais quente, assim. Todo mundo fala, franquia é bom pro franqueador, nunca é bom pro franqueado. Acho que você é a melhor pessoa para responder, porque eu não acredito nisso cegamente, não. Acho que tudo tem chance de dar certo ou errado. Você que já foi franqueada e agora é franqueadora, qual é o melhor modelo? Qual que você se sente mais à vontade, ou os dois dá para ganhar dinheiro? Os dois é para ganhar dinheiro, não tenho dúvida. A franqueadora só ganha dinheiro se o franqueado ganhar dinheiro, senão eu tiro dinheiro de onde? Né? É isso que as pessoas... Mas isso é normal. Todo mundo fala isso, né? O franqueado é bom franqueador, franqueado... Isso é normal. Tem um livro muito interessante que chama o Fator E, que ele fala as 5 fases do franqueado. E é exatamente isso, né? A primeira é aquela que ele entra empolgadaço com o negócio dele. Então, ele tá ali dando o sangue dele no negócio e tá tudo bem. Aí ele abre, aí ele começa a colocar a segunda etapa, que é aquela assim, mas espera aí, se eu tô aqui e eu faço as coisas, por que eu tenho que dar o 7%? Por que eu tenho que dar o 5%? Por que eu tenho que dar
Não entendi. Eu conheço Se sou eu que faço tem aqui. vários amigos, né? Amigos Aí na hora que tá no assim, pico né? da onda bombando e tal, eu falo, não, peraí, sou eu que faço esse negócio aqui, irmão. Desculpa, eu derrubo a bandeira e agora eu tenho know-how. Só que na hora que derruba a bandeira, ele se afasta da franqueadora. Quando ele se afasta da franqueadora, o nome já era, o padrão já era. E o cliente, ele tá acostumado com o padrão. É aquilo ali que dá a chancela de que é um negócio grande. Quando você foi no Santander e conseguiu um empréstimo com o gerente, não é porque o gerente abriu um banco, você vai para ele, né? Você confia no Santander. Entendeu? É. Eu não fui num banco de esquina. Exato. Fui no Santander, cara. É. Então, assim, eu fui Muita no Itaú. gente não entende isso. Então, assim, na quinta fase, quando o franqueado chega na quinta fase, ele entende que na quarta, quando ele se afastou da franqueadora, foi tudo pro beleléu. Então, é um caminho. A gente não chama os nossos franqueados de franqueados, a gente chama de empresários fecha-escova. Porque eles têm que pensar como empresários. Então, essa coisa de que não ganha dinheiro, não ganha sim. E eu posso abrir números aqui tranquilamente, eu acho que meu franqueado não vai. Eu tenho um franqueado em Belém, que são 3 lojas. Ele tem 3 fecha-escova em Belém. O faturamento dele é quase R$500 mil mês, em cada loja. Caramba. Agora, quando você for olhar o franqueado, cara, o franqueado, ele tá alinhado com a franqueadora. Ele é um cara que tem cabeça de empresário. Ele sabe lidar com gente. Ele tem treinamento constante. Ele tá no padrão. Ele tem uma proximidade tão grande com a franqueadora que às vezes ele bate na porta e fala assim: gente, eu tive uma ideia aqui que eu queria passar para vocês. Senta, eu quero te ouvir. Porque o cara tá na ponta. Agora, a maioria de franqueados não é nem o caso da Fecha Escova, porque a gente tem um número de franqueados muito engajado, tá? Muito até diferente de outras franquias. Porque eles têm um amor pela marca muito bacana, então não reclamo de forma alguma dos meus franqueados, que eles são sensacionais. Mas eu estou falando de uma franquia de um modo geral. As pessoas, às vezes, elas compram uma franquia achando que é uma aposentadoria. Eu compro, deixo ali e vai seguir sozinha. Acho que é uma renda passiva que vai estar ali para sempre. E o cara, às vezes, não tem veia empreendedora, Não. né? Era CLT a vida inteira, pegou uma rescisão e acho que vai entrar ali, né? Gente, e tudo, pessoas. Entende de pessoas? É você virar um líder de pessoas. Entender das dores que cada um tem. Franqueado, colaborador. Hoje a gente tem entre 5 mil e 6 mil colaboradores trabalhando embaixo da Fecha Escova. Olha a responsabilidade hoje dessa marca. São 5 mil famílias. E alguém que já começou ali como funcionário de alguma loja já virou franqueado? Essas histórias... Sim! Isso é legal, né? Já. Uma maquiadora. Eu acho que é em Brasília. Olha já. que legal. Já. Isso é muito maneiro. Ou começa como colaborador de uma loja e vira treinador da franqueadora. Eu acho, é franqueada, né? Ela começou como funcionária de uma franqueada e abriu a dela depois. Abriu a dela depois. Que legal. Entendeu? Então é muito bacana. Tem histórias muito bonitas, sabe? Mas é você entender que são pessoas. E aí quando você domina a arte de liderar, de lidar com pessoas, cara, o sucesso vem, né? Porque a gente tem as mesmas necessidades humanas, a gente tem as mesmas dores. Sim. Né? E é você ser empático. Não é um líder frouxo, é um líder empático. Tem uma diferença nisso, né? Tem uma diferença muito grande. Eu fui ver Eu falo sempre dessa palestra porque me chocou muito, do CEO do McDonald's, acho que é Paulo Camargo. Eu estou até lendo o livro dele. Seja o líder que você gostaria de ter como chefe. E ele começa a palestra dele mostrando... Acho que ele é o casado com a Iris, que a gente entrevistou a Iris, não? A Iris Barbosa, que já trabalhou no McDonald's. Não sei. Sei, acho que ela era casada com o CEO. Não. Acho que o nome dele acho que a esposa dele é Débora, mas já está casada há muito tempo. Porque a gente entrevistou uma pessoa, até o pessoal está convidado aí no episódio da Iris, que ela começou no balcão do McDonald's e depois virou uma C-level na área de liderança. Era super referência. Depois você assiste lá também, muito legal. Vou assistir todos, né, agora. Isso aí. E aí, o que acontece? Ele fala sobre isso. Ele começa a palestra dele falando sobre isso. Isso aqui é uma abelha. Vocês sabem por que a abelha faz o mel? Por que tem a abelha rainha? Como que elas vivem? Como elas sobrevivem? O que é importante para essa abelha? Não. E do ser humano, você sabe? Das suas abelhas, você sabe? Então, isso é muito importante. Sabe? É você chegar numa franqueadora, vamos lá, na franqueadora tem 40, 45 funcionários lá. Cara, cada um tem seu jeito, cada um tem sua veia mais para um lado daquilo ali que está fazendo, né? O do marketing é uma galera mais alternativa, o da implantação já é aquele cara mais certinho, mais padrãozão. Bicho, como é que você lida com eles, né?
tratando os diferentes igualmente, os iguais nas devidas diferenças, né? A Constituição já fala isso. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que isso é o grande pulo do gato, sabe? Entender de gente. E essa conversa aberta com o franqueado também que a gente tem. Os franqueados todos têm o nosso telefone, o meu, da Márcia e da Michele. Todos os franqueados têm o nosso contato. Eles entram em contato a hora que eles querem. A gente tem uma transparência, porque não vamos concordar sempre, mas eles têm que saber quem nós somos. E a gente hoje vive e respira Fecha Escova. Não existe para nós outro caminho sem ser a maior da América Latina, que já é, e sem ser a maior do mundo. Não existe isso para nós. A nossa cabeça é 500 lojas. Vão ser 500 lojas. O nosso planejamento de 2030 já está feito, entendeu? Então, a gente tem tudo planilhado de 2026 até 2030. É uma empresa que está sendo construída para vender. Não é uma empresa de herança, não foi para nós e não vai ser uma empresa de herança. A gente pensa muito nisso, porque eu não tenho filho, Márcia não tem filho, a Michele tem uma filha, mas assim, tá dentro dos nossos planos, criar, crescer e botar para voar. É isso que a gente quer, Fecha Escova. E agora a gente criou o Fecha Spa, né? Eu quero saber que é o espaço em hora marcada. Só uma última pergunta. Esse modelo, você acha que tem modelos que funcionam para shopping e outros não? Eu não lembro de ter visto Fecha Escova em shopping, por exemplo. Mais tem, rua, sim. né? Sim. Por quê? Tem em shopping, por acaso? Tem em shopping, em lugares específicos onde a gente fez estudo, tá? E aí cabia. Porque o público... A pessoa quer ir rápido também, né? Parar o carro. Porque o que acontece? A mulher da Fecha Escova, ela é aquela mulher dinâmica. Ela vai passar na Fecha Escova entre deixar um filho na escola e buscar para levar na natação. Nesse momento ela vai, né? Naquele momento que ele está ali num parquinho e ela precisa ir no supermercado. Ela passou, então a gente está estratégica. Passa ali rapidinho. Exatamente, passa ali rapidinho. Já vem maquiada, já vem feita. Então, né, aquele tem uma festa hoje, vou sair pro jantar com meu marido, mas eu quero estar mais bonitinha hoje. Pimba, vai numa Fecha Escova. Por isso o horário diferenciado de 8 da manhã às 8 da noite. Não é todo salão que faz esse horário, né? Geralmente de 9 às 5. É uma coisa assim. De 10 às 6 normalmente, eu acho. Né? É um horário assim... Nem sei, porque isso pra mim é tão surreal. Pra quem tá trabalhando durante a semana, você consegue ir no salão no final de semana. Verdade. Eles fazem até promoção, os salões tradicionais de segunda a quarta. Quando abre segunda, né? A maioria tem segunda. Então a gente tirou, exatamente. Então a gente tirou da Fecha Escova todos os serviços que demoram, que as mulheres vão esporadicamente, e passamos a fazer serviços recorrentes, né? Então para quê? Para realmente agilizar essa dor feminina que é marcar horário, não poder fazer no horário dela, né? E o shopping não é só porque é aluguel, luva e tal, é porque também você não passa na porta. Não vou mentir que isso também entra muito. Porque tem hora que a gente fala não pro franqueado, às vezes ele vem com um ponto e a gente fala assim, não. E sou eu sempre a mãe chata que falo não, porque eu tô sempre à frente da implantação. Então, assim, eu falo não, esse ponto não. Eu falo, não, por que não? Tem uns que ficam, né? Porque a gente fala muito isso, a gente defende o franqueado do próprio dinheiro. Porque ele não sabe, ele não tem o know-how. Quem tem o know-how sou eu, e eu vou deixar o cara, né? Então, assim, antes de tudo, a gente tem o nosso plano de negócio que tem que ser cumprido. E isso eu não abro mão. E a gente começa isso na implantação. Então, assim, se eu vejo que a conta não vai fechar o plano de negócio, o ponto não é autorizado. Assim como alguma reforma que ele queira fazer. Eu quero o meu escritório maravilhoso que eu quero receber, fornecedor. Primeiro que você não vai receber ninguém, não é ali que você vai fechar negócios. Mas se você quer, isso vai impactar no seu plano de negócio. E eu sou até meio dura, porque por vir do jurídico, né? E eu também, a área jurídica fica comigo... eu faço assinar um documento de responsabilidade. Então você quer muito? Então assina aqui. Porque lá na frente. Porque lá na frente, para ele lembrar que a decisão foi dele. E raramente a gente erra, gente. Quando a gente fala que o ponto não é bom, lá na frente vai dar algum problema. É isso, né? Você como advogada enxerga todos os riscos e como empreendedora você corre esses riscos, né? E assim, a gente tem hoje uma equipe de expansão que só vende, uma equipe de implantação que só implanta. Então, quando a gente categoriza e separa em caixinhas, os caras ficam bons naquilo ali, né? Então, assim, a gente sabe, a gente tem aplicativos e sistemas pagos por nós, assim, que a gente consegue ver qual o público dali, quantos passantes, qual o horário de pico, né? Qual a
temperatura daquilo ali em cada hora. Então, a gente sabe mais ou menos como funciona. Aqui no Rio de Janeiro, então, geralmente, como eu tô aqui, eu vou no ponto V, né? Pra ver, fico ali sentada, vejo qual é... porque o Brasil é um continente, né? Você falou continente. Belém do Pará, Rio... Muda o perfil da Aí vai mulher, do Brasília, cliente. aí vai Curitiba, muda. Muda tudo. A umidade da cidade mexe no cabelo lá da mulher. Tô chutando, mas imagino que sim. Pra você ver, onde menos tem fecha escova é Rio. Por quê? Porque a gente não faz cabelo toda hora. A gente vai na praia. Agora, tratamento é o forte. Raiz branca. A gente tem uma tinta que em 30 minutos sai... cobre a raiz, né? A gente não trabalha com tintura, com mecha, mas a gente trabalha com Fast Retoque, que é o nosso produto próprio. Fast Retoque. Então, assim, ele vai só no fio branco, ele não muda o tom do seu cabelo. Por quê? Porque a carioca gosta disso. É muito legal. É muito legal. Então, assim, além do serviço, a gente pensa nos produtos. A gente tem uma linha toda home care, a gente tem uma linha toda usada dentro do salão. Por quê? Porque tudo é desenvolvido para a escova durar mais e conseguir ser feita em menor tempo. Então, isso é bacana. Mas agora não é só... Começou só com escova? Só com escova. Agora, fala mais um pouco aí desse... É escova, tratamento, maquiagem, trança e penteado, sobrancelha, depilação de buço e rosto, pé e mão. Mas porque a conta não estava fechando só a escova ou a não, necessidade? Porque qual o grande o motivo? que acontecia? A mulher ia fazer escova e falava assim, ai, gente, se tivesse uma mão aqui, eu já fazia de uma vez. Nossa, com certeza. Oportunidade. Falou assim, pô... Ai, gente, eu tô aqui fazendo o cabelo e a maquiagem. Maquiagem sempre tem. O cabelo e a maquiagem. Poxa, se eu tivesse aqui uma depilação de buço, eu já faria. Então, a gente começou a colocar para atender essa cliente. Ficaram com medo de desfocar, não? Esse planejamento... Não, teve que fazer um planejamento ali. Sim. Mas sempre a gente tem 2 lojas próprias, né? Que é a minha aqui no Rio e a das meninas lá onde tudo começou, no Marista, em Goiânia. Então, a gente sempre pilota nas 2 unidades e aí depois a gente segue. É sempre assim. Hoje, como a gente tem muitas lojas espalhadas no Brasil, até pra gente sentir essa diferenciação desse país enorme, a gente tem franqueados parceiros. Então, a gente pilota na loja deles também. Tá. Entendeu? E eles topam fazer esse piloto com a gente. Tem muita essa porque parceria. tem cidade que vende mais uma coisa, outra menos, né? Com certeza. Exatamente. E aí na hora de montar a loja faz diferença? Você fala assim, não investe tanto aqui nesse... Não. Ou é tudo igualzinho. É tudo igualzinho. Número de cadeiras, e agora a gente muda para o modelo 3.0. Porque eu vi uma grandona. A Carol, uma vez a gente estava chegando em São Paulo, a gente grava em São Paulo bastante também. Eu fui numa enorme lá, não era do Itaim. Ela falou assim... Moema, Brooklyn. Acho que era do Brooklyn. São enormes. Preciso chamar uma festa escova. Tem um jardim no fundo. Aí ela botou na internet e achou. A loja era enorme. A do Itaim é pequenininha, que é perto do nosso apartamento lá. Exatamente. Por quê? Porque aluguel. Então, tudo tem que encaixar muito perfeitamente. Entendeu? Tem o mínimo de cadeiras, a gente tem que entender quanto faturamento... Hoje a gente tem tudo mapeado. Tudo. Faturamento de cadeira, se naquele ponto vai atender, qual cliente, se é A, B, C, C ou D. Entendeu? Legal. Qual serviço vai sair mais. Aí você fala assim, mas unha senhora marcada não vira uma esmalteria? Não, porque eu tenho unha para atender as minhas clientes. Eu não tenho aquela quantidade infinita de manicures. É uma unha com preço um pouquinho maior para atender as minhas clientes e não virar uma esmalteria. Então, acaba que a escova continua como carro-chefe. Mas a gente não tem nada contra ter outro serviço que vá mais do que a escova, não. Tá? É porque é coincidência mesmo. É porque escova é uma coisa difícil de fazer. Parece então, que é fácil, ainda é a líder. Não. A escova é a líder. É a líder. A líder. O Fast Retoque se aproxima muito também, porque... Por ser um produto próprio, a gente tem o domínio do tempo dele ali. E hoje, quem faz retoque de raiz tem que fazer de 15 em 15 dias e perde 1 hora lá esperando a tinta agir. E ele não. Tem cabelo que abre Tonaliza. que tonaliza em 10 minutos, 15 minutos. A gente falou da Fast Escova não tem muito tempo. A Carol é super empreendedora e ela adora... Ela tem o escritório dela, a Epta, né? Que é um sucesso, consultoria contábil financeira e tal. É o principal negócio, mas a gente tem algumas empresas, então ela faz o contábil das empresas e tal, então ela interage em todas. Mas ela adora, assim, botar uma maquininha de sorvete aqui nessa esquina aqui. Ela adora esse negócio de trabalhar sozinho. Tipo, entendi. Que alguém vai lá... Mas é sensacional. Botar uma máquina de gelo aqui na praia, pra comprar gelo, dando um exemplo. Essa vê as coisas lá fora, esse aqui faz chave, é só tu botar a tua chave aqui, o negócio já faz a chave sozinho. Aí teve um dia que ela mandou assim, olha que legal, essa manicure montou uma van
E tem tudo dentro da van. Você viu? E ela vai. Sensacional. Mas sabe qual foi a minha resposta pra ela? Você vai gostar. Eu falei, mas tem uma festa de escova em cada esquina. É verdade. Gostei. É. Gostei de você. Não, mas assim, eu não consigo. Talvez tenha público. Mas não vejo nada como escalar isso aí. Uma van, ela não tem seguro, como. depois roubam tua van. E assim, e aí eu falei, talvez seja bom pra pessoa que já é autônoma, que investiu numa van. É Mas- muito difícil. Porque uberizar esse tipo de serviço não é sobre... Igual o Uber espalhar um monte de carro credenciado. Ó, pode falar? É muita loja. É né? muita... Teve uma vez... Vocês uberizaram, que beleza, algum- né? Vocês já pensaram nisso? um Total. pouquinho. Tem gente que fala que uberizou, tem gente que fala que é uma Smart Fit da beleza, tem gente que fala que é o McDonald's, um fast food da beleza. E é mesmo. Tinha muitos franqueados que falavam assim, a cliente quando chega aqui, ela não quer contato. Então coloca um totem de atendimento, que ela já vai e tal, parará. E a gente começou a pensar nessa possibilidade. E aí uma pesquisa com o cliente, ela falou assim, nossa senhora, gente, eu já tenho que falar com tanta máquina até aqui. Olha que loucura. Ali vira Então, um ali, momento ali de bater ela papo. não quer. Né? Ali ela não quer essa rapidez, essa robotização, né? Essa praticidade. Ela quer ser atendida. Ela quer, oi, tudo bem? Tanto que quando você chega na Festa Escova, tem 2 frases que a gente não abre mão em todo treinamento. Oi, seja bem-vindo à Festa Escova. E quando o colaborador, o profissional da beleza vem receber você, ela fala, meu nome é Ana Tereza e eu vou cuidar de você hoje. Gente, isso faz toda a diferença. Porque eu falo, vocês não fazem escova. Vocês criam autoestima. Às vezes ela não tá ali nem para fazer uma escova. Sabe aquela coisa assim? Não tem nada. Eu preciso de alguém mexendo no meu cabelo. Eu preciso de alguém. Porque Rola isso? hoje a gente tá. Porque um hoje a gente momento está na ali era da de experiência. Ela fica meia Relaxar, horinha né? ali, sei lá quanto Sabe, tempo da dura. experiência. Desligada, Agora a gente está né? mudando todas as lojas para o modelo 3.0. Então a gente vem completamente diferente. Vocês vão começar a perceber que as lojas vão começar a mudar. A 3.0, ela vem toda diferente. É um boom de sensações que ela vai ter. Você ia ali. falar dela, eu acabei perguntando outra coisa. Não, ela tem, na hora que ela for lavar o cabelo, ela vai ter uma cadeira de massagem, ela vai lavar o cabelo fazendo massagem. Nossa, que delícia. Então, assim, vai ter espelho de corpo todo, porque a gente começou a mudar o modelo para espelho só daqui para cima. E eu percebo que a mulher, ela gosta de se ver, ela gosta de se olhar. Então, os espelhos são inteiros na loja inteira. Então, assim, ela Mais não cara, tá amarrada mais mais nada. gourmet, assim ou não? Mais gourmet. Tá. Mais gourmet sem mudar no preço. É você aumentar a experiência, aumentar a qualidade, trazer o que todos os salões de alto luxo têm com o mesmo valor da Festa Escova. É mostrar para ela que ela vai ser atendida do mesmo jeito. E ela já é atendida do mesmo jeito. Mas o mundo está mudando. E a gente tem que mudar junto. Sim. Então, quando a gente faz essa pesquisa, né, a cada 5 anos, todas as grandes marcas mudam. O Subway mudou, McDonald's mudou, né? Então, quando a gente olha, a gente não sabe o que mudou, mas fala assim, nossa, tem alguma coisa diferente. Lembra quando o McDonald's começou a mudar? Você fala, tem uma coisa diferente, está mais moderno, né? E a Festa Escova está fazendo esse modelo. E junto com isso, a gente percebeu que as pessoas precisam desse momento de mais calmaria. Aí veio o Festa Spa. O Festa Spa é um modelo de negócio onde é um spa urbano. Você atravessou a porta do spa para dentro, você não escuta mais nada do lado de fora. Você só escuta o barulhinho de água, a massagem. A gente tirou tudo aquilo que você... Já não tem aquela conversação ali da mulherada? Não. E a gente tirou todo aquele tempo de um spa normal, sabe? Que você tira o sapato, que aí você tira a roupa, que você bota o pé de molho, que você toma um chazinho. Não. É para aquela mulher que ela tem 1 hora para ser massageada e ela quer 1 hora de massagem. Ela não quer tomar o chá, ela não quer nada. Então ela chega, ela tira a roupa na própria cabine, ela deita, ela vai ter a 1 hora de massagem dela e ela vai embora. Também sem hora Mas não marcada. faz cabelo, é só massagem. Não, Tá. são unidades diferentes, Não, só- completamente diferentes. Para o pessoal ficar claro Não, não aqui. dá pra Sim. misturar. Não dá. Não dá pra Senão misturar. fica uma loucura. Quando você entra dentro de uma Festa Escova, É mais barulhenta, né? Imagina. é um boom de mulher. Quando você entra dentro do Festa Spa, todas as cabines podem estar lotadas. Você não escuta um. E também é uma forma de acessibilidade a esse tipo de serviço, que é um serviço mais caro, né? Uma Você vai ter que massagem vir é com um mais... ticket mais barato. Já tem loja aqui no Rio? Não. A gente abriu as 2 em Goiânia, né? São lojas próprias da Márcia e da Michele. E aí a gente abriu a primeira fora para Santos e inauguramos em Moema a primeira de São Paulo. Aí, ó. E já tem 25 vendidas. Primeiro a gente abriu só para franqueados, né?
A gente deu esse... Sim. Cara, são os parceiros, né? É. Então, depois O a gente franqueado abriu é um pra investidor, fora. né? É um investidor. É, pô, o cara que compra o negócio. Exatamente. Então, o Fecha Spa já nasce grande, né? O Fecha Spa já nasce com a força da Fecha Escova. E por isso virou o ecossistema Fest. Porque quando a gente abriu, era diferente. Eram 2 franquias diferentes, eram 2 franqueadoras diferentes, 2 equipes diferentes, até o dia que a gente falou, peraí, gente, se os nossos colaboradores da franqueadora, da Fecha Escova, já fazem isso tão bem, peraí, deixa eu trazer esse cara pra cá. E aí virou o ecossistema Fest. E o Bifest? É isso que eu ia perguntar. Bifest Tem a ver é o com a energético. abelha que você contou aí? Tem a ver com a abelha que você falou Não, da história do McDonald's? não tem. Bifest. Não, é ser. Não sei, mas é só uma brincadeira, só uma piadinha. Ela contou a história da abelha do McDonald's? Não. Foi o Bifest, a gente lançou o Bifest na convenção. Porque a gente, com o Fest É uma Spa, bebida? é um energético. Olha. Bifest é um energético. Legal. Sensacional. Por quê? Porque a gente quer trazer esse mundo wellness também, né, pra mulher. E aí a gente tem feito várias corridas, assim, vários movimentos de culto à saúde. Não, Smart Fit E o cava Bifest no olho, hein? Daqui a é pouco isso. a Fast Escova vira academia, hein? É, Sei Fast não, Gym. hein? Quem sabe? Tá vendo? É. Estamos abertos aí. Resultado em 30 minutos. Nossa, vou notar. Imagina. Não, mas Fique tá muito... sarado em 30 minutos. Mas você pega aí essa galera que tá vindo forte aí, Silva Jean e tal, tem até um amigo nosso entrando como franqueado. É pra dar experiência, você vê que não é uma academia lotada, vai ter um personal, um professor te esperando Sim. e tal. Eu não tô dizendo que vocês têm que ir pra isso não, mas às vezes é um Não, a caminho, gente é. pensa em muita coisa, tá? Tem muita coisa engatilhada, tem muita coisa já registrada. O Fast Spa foi uma dessas coisas. O Fast Spa, na verdade, foi já lá atrás, quando elas criaram a Fecha Escova, elas foram já anotando tudo que queriam e, assim, já registrando tudo que queriam. Que legal. Então, ano passado, falou, Ana, é agora, vamos startar. Então, assim, foi... O Fast Spa nasceu já... Vamos botar assim, num curto espaço de tempo, já sabendo o que tinha que fazer, já vindo dentro de uma caixinha. Hoje o franqueado ele se preocupa com piso, com teto, com parede e tudo chega pronto para ele. Maca, tudo que antes era marcenaria, que atrasava a obra aqui. Então a gente vai afinando. Hoje a gente tem tudo isso planilhado, né? É tudo por tempo. O ticket médio da franquia em 2020 foi 200. Agora, você pode dar algum número para ter uma ideia? Se mudou Para muito? montar uma Fecha Escova, a gente tem 3 modelos, né? Que vai de 300 até 500 mil. Tá, de 300 Então a 500. tem o com 5 cadeiras, com 6 a 9 cadeiras e de 10 cadeiras em diante. Tem sim. unidade hoje no Brasil com 23 cadeiras. Caramba. Que legal. Hoje o franqueado já começa... Ele começa... Quando eu libero um projeto para o franqueado, o projeto arquitetônico, a gente já libera, já pensando já na ampliação que ele vai fazer dele a 6 meses. E faz. Então, assim, a gente libera, vamos supor, vou abrir uma premium com 10 cadeiras e 4 lavatórios. Eu já falo, deixa o ponto para mais 2 lavatórios e para mais 10 Sim, você tá cadeiras. fazendo obra, né? Já passa ali Entendeu? a infraestrutura. E tem... Não tô entrando aqui em sexualidade, nada, mas é uma pergunta um pouco polêmica. Entra homem na Fast Escova? Homem para fazer o serviço? Pra fazer ou... algum serviço? Entra. Não tô falando aqui de opção sexual, nada disso. Não, mas entra. Tanto para fazer escova, para fazer sobrancelha e para fazer pé e mão. Entra. É um público menor. E para você ter ideia, o Fecha Spa é um público que pegou 40% de público masculino. Eu ia chegar no Fast Spa. Tá. Porque a massagem e tudo mais, né? E o que eu senti... E chama a atenção ali do homem entrar ou ele fica assim, pô, Fast Escova, Fast Spa, isso aí. Deixa eu te falar. Olha que coisa Meu amigo vai ver eu entrando aqui, pô. Não. Porque geralmente ele vai com a esposa. Sim. O pé... A gente, quando faz com a massagem, a gente faz esposa. junto. Lá a gente tem salas com Exatamente. parede É fechada, retrátil, mas quando é exatamente. casal eles abrem, né? Exatamente. E aí, eles se sentem muito à vontade. Porque teve uma época que a massagem ficou meio pra homem, né? Ficou aquela coisa, vai fazer uma massagem. Isso aí. Ficou aquela coisa, né? Parece que tá na casa de massagem. Exatamente. Sim. E aí eles se sentiram muito confortáveis, assim. A gente percebeu isso em Goiânia. Eles falaram, ai, que bom, que ótimo, posso vir. E é engraçado que o homem é mais pródigo, tá? O homem, ele vai e já fecha o pacote. Eu sei bem como é. A Carol fica assim... Não, sei Esse é o que... Rafael. Tá falando, bora, vem. Tá, passa aí. Que tá. doido, né? Se eu não der pra fazer hoje, eu volto outro dia e faço, tá isso tudo aí. certo.
mais objetivo com isso, né? E tem algum estado, Brasil, um continente, algum estado que fala assim, porra, não rola. Algum município, você fala assim, essa cidade não... Olha, vamos falar que hoje o que a gente tem mais dificuldade, mas assim, não é por questão cultural, um problemão. talvez. Rio de Janeiro. É aqui, então, é aqui. Que a galera é da praia. É aqui. E algumas cidades litorâneas, assim, mas cidade menor é mais tranquilo. A carioca, ela cultua muito o corpo, né? A gente tem, acho que por causa do calor, já viu que a primeira coisa que a gente faz é fazer assim no cabelo e prender? É normal. E vocês aprenderam errando, né? Vocês sabem, ou vocês queriam ouvir um pouco disso, assim, porque você fala 380 lojas e tal. Cara, posso te falar uma assim, coisa? Qual foram os erros, assim, que você fala assim, nossa, rasguei dinheiro, outras coisas, eu tinha que errar pra aprender. Tipo, porque ninguém constrói 380 lojas assim, sem... Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Muito sincera mesmo, não é porque eu tô aqui não, todo mundo sabe que eu sou... Cara, a gente errou muito pouco e perdeu muito pouco. Que bom. É muito legal como foi bem aceito, como foi... A mulher abraçou a Festa Escova, sabe? Todo mundo fala com muito carinho da Festa Escova. É óbvio que existem... todo crescimento rápido tem hora que você... Peraí, vamos dar um passo atrás aqui. Produtos é uma coisa muito difícil, né? Fazer não tem produtos próprios, tá começando a ter. Não, você falou da Tina, mas não são todos, né? Não, todos são próprios. Tudo próprio. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Você tem que manter a entrega então, às vezes, data e tal, tem logística, né? É terceirizado, tá? Já vai da fábrica direto pro franqueado. A gente tem os homologados, né? Você só pode comprar daquele homologado. Então, assim, a gente errou muito pouco, graças a Deus. Mas os erros vieram... vamos colocar aí. Lançou esse produto que não vendeu tanto. Os erros foram assim. Entendi. Tira aqui, acabou, não tem mais. Pronto, acabou. Aí. E o que você acha gastou com, sei lá, folder. Gastou com alguma coisinha e perdeu, entendi. Legal. E o que você acha que mais quebra uma franquia? Falta de dinheiro, processo, maturidade do franqueado? A gente vê muita franquia, às vezes, quebrando, né? Não é o caso da Festa Escova. A marca ou a loja? Tirando as modas franquia. paleta mexicana, assim, que é moda, né? Assim, eu digo franquias que tem tudo pra dar certo aí, não dá. Você acha que falta de gestão. Do franqueador. Do franqueado. Do franqueado, tá. Falando no sentido loja, falando no âmbito loja, franquia, unidade, falta de gestão. E vamos falar franqueadora. Eu acho que pode ser assim... querer crescer a todo custo e vender a todo custo. É que tem coisa que não é tão escalável, não é franqueável, né? Todo mundo quer franquear umas coisas que às vezes não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Se vier um concorrente, qual a diferença que você tem para aquele concorrente? Entendeu? Hoje a nossa maior diferença é, primeiro, o número de lojas, e segundo, que não é mais o valor. A nossa grande diferença é saber fazer o Senhora Marcada. Imitação da Festa Escova tem várias, mas é difícil chegar no nível que a gente chegou de saber administrar e ensinar e replicar um Senhora Marcada. Porque você sabe exatamente as horas de pico, vai ter mais atendente, menos atendente, isso entendeu? muda o você jogo. Dominar números, dados. Hoje a gente domina dados. Entendeu? E vocês pensam em expandir para o público masculino, uma fast barber, alguma coisa assim? Uma barbearia rápida? A gente já pensou, mas sabe o que acontece? Quando você vê o mercado masculino, o homem ele não tem muito essa coisa de marcar a hora. Ele chega no barbeiro, se não tem hora, ele vira as costas e volta na hora seguinte. Então tá bom, então eu vou ali e já volto. Vou ali. No mais, então eu volto amanhã. Você pega o WhatsApp do barbeiro ali, e se ele for embora pra cidade natal dele, você continua indo na mesma barbearia, tá tudo certo. Eu acho que o homem ele não tem isso. A mulher, ela já tem. E por isso que a gente não trabalha com corte na Festa Escova. E também, cara, é aquilo. A mulher entra pra gastar R$100, dando um exemplo. A mulher gasta 300. O homem é cabelo e barba. Assim, é muito, muito mais do mesmo, né? Eu era mulher que tinha um cara... Vou falar o nome dele não, porque ele é famoso lá no bairro que eu fui criado. Todo mundo saía igualzinho, cara. Entrava, ele só sabia cortar o cabelo de um jeito. Ele sabia fazer daquele jeito, né? Daquele jeito. Só sabia aquele corte. Só sabia aquele corte. Todo mundo saía igualzinho. Aí, em frente à escola que eu estudava. Igualzinho. Então... E ele... Mas pra que ele vai botar um monte de serviço ali? Ele vai só perder. Quer dizer com isso, exatamente. E tudo vocês aprenderam... porque dados... Mas os dados
a relação com o franqueado, é ele que te dá o dado, né? Ele que dá o dado. Mas hoje a gente tem, assim, o sistema que eles usam dentro da loja, a gente tem acesso. Tá. Então eu sei o mapa de calor daquela loja. Se eu quiser saber daquela loja, eu sei. Entendeu? Se eu quiser saber quantas clientes ele atendeu naquele dia, eu sei. Hoje a gente tem uma equipe de dados que monitora isso diariamente. Chegou num nível tão grande que a gente tem três vezes ao dia solta aqui. Quanto foi de manhã, rede, nível rede. Quanto foi de manhã, quanto foi à tarde, final do dia, quanto finalizou, se bateu a meta daquele dia, a projeção se vai bater na semana, se vai bater no mês, se vai bater no ano, o quanto isso impacta no nosso EBITDA, porque isso vai impactar no valuation da empresa. Sim. Então, a gente tem isso tudo muito planilhado. E a equipe, ela tem muito foco nisso. Ela sabe que é isso que ela tem que olhar. E tem uma equipe que tem que olhar para o cliente, para a experiência do cliente, para o que ele quer, pesquisa de campo, o que a gente pensa lá na frente, o que está sendo usado agora, o que a mulher dá mais valor e agora ela não dá mais, sabe? É o que eu estou falando. Hoje em dia, as pessoas elas querem experiência. Elas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de se relacionar. Vocês já repararam isso? Que elas estão cansadas de se relacionar. As pessoas estão cansadas de pessoas. Quantas pessoas vocês já conversam? Você fala assim, eu estou cansada de gente. Eu não quero mais conversar. Estou com poucos amigos, não quero mais. Por quê? Porque a cabeça está cansada. Então, se ela tem um lugar onde ela consiga resolver os problemas para estar em casa mais cedo, ou um lugar que ela consiga passar por uma porta, que é o caso do Fast Spa, e relaxar, é isso que ela está precisando. E você, Ana, está realizada? Pararam as crises de ansiedade e tal? Como é que você está? Super. E a gente percebe, depois que a gente passa por um momento desse, né? Faz 20 e tantos anos, 20 a 15 anos, sei lá, que eu tive. Eu sou péssima para data, gente. Você sabe o gatilho, né? Você sabe quando você está indo para aquele estresse ali. Foram 5 anos de muito trabalho mesmo, incessante, assim. Eu, a Márcia e a Michele, sabe? Eu falo, cada hora a gente brinca entre nós. As 3 não podem pirar junto, não. Cada hora é um momento de uma pirar. Então, pira uma, vai descansar, depois pira outra, porque as 3 juntas não dá. Então, assim, a gente sabe o momento de cada uma, aquele momento que a gente precisa descansar, sabe? Que precisa desconectar. Eu tinha muito essa frase que todo empreendedor fala. Empresário não tira férias, empresário viaja. Cara, eu mudei isso, sabe? Agora, quando eu viajo. Porque se eu não tenho uma equipe que consiga fazer uma gestão de micro atividades durante a semana e eu tenho que intervir, não pode ficar sem mim, tem alguma coisa errada. Ou o erro está comigo, como líder, ou o erro está na equipe, que não está correspondendo à expectativa. Então, hoje a gente tem 2 diretores maravilhosos, um diretor operacional, um de marketing e de comercial. Então, assim, vem agora uma gestão de produtos, porque a gente quer entrar muito nessa linha de produtos. Então, assim, eu fico tranquila, né? Mas eu estou me preservando mais também. E nós sócios, a gente conversa muito sobre isso. A gente precisa de gás para os próximos 5 anos. Se a gente quer fazer essa empresa virar meio bi, 1 bi, a gente precisa de gás para isso. Mas será que a gente vai ter gás trabalhando desse jeito? Né? Porque é nosso mesmo. Nós 3, a gente gosta do que faz. A gente gosta de se meter na água do bebedouro que não tá boa. Porque, sabe aquela coisa? Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, entrei no banheiro do funcionário e tá faltando papel. Gente, é nosso isso. Né? E eu acho que a gente não vai perder nunca. Falam que o empresário ele nunca sai do operacional, né? Não. Mas assim, eu tô me preservando mais. Por quê? Porque estar operacional atrapalha a empresa. A empresa precisa de um gestor, de um líder que seja estratégico. E a gente, às vezes, se a gente está com a picuinha da água, a gente não consegue pensar. Né? A gente não consegue estar com a cabeça lá na frente. Então, eu estou mais... vamos botar aí... Não faz muito tempo, não. De 3 meses para cá, muito isso na minha vida, sabe? Atenção à minha família... Ao meu marido eu não tenho filhos, eu só tenho uma filhinha de 4 patas. Não vamos ter filhos também. Então, assim, eu dedico muito. Eu estou tentando estar mais próximo da minha família. Eu tenho minha irmã em São Paulo, fui passar o final de semana, o último feriado com eles lá. Então, assim, isso é saudável, sabe? Estou lendo mais. Eu lia muito, né? Você imaginou 8 anos o quanto eu não lia, né? Livros técnicos, mas eu lia. Mas, assim, agora eu me permito ler um livro por semana. Então, assim, antes de dormir, ao invés de ficar no celular, eu leio livros, sabe? Porque a gente precisa disso.
A gente precisa que a nossa cabeça também esteja um espaçozinho livre para coisas novas, né? É isso, tem que ser forçado. Antigamente era natural ter o espaço livre. Você chegava em casa e tal, você tinha a opção de... Você podia ler um livro, né? Você não ia ser... O telefone não ia tocar, dificilmente iam te achar. Até chegarem na tua casa para te dar um recado, às vezes uma notícia ruim, demorava. Se a gente não se permitisse, se não... Eu falo para ela, se eu não... Igual ir pra academia, que é 1 hora por dia, a gente faz questão, tem que tirar 1 hora por dia pra gente, né? Aí é ler, é não fazer nada. Às vezes eu fico olhando pro nada mesmo. É não fazer nada. E a gente acha isso um pecado, já viu? Quando você fala assim, você tava dormindo, quando te liga, outro dia eu tava falando isso com meu marido, né? Era um sábado, aí eu não lembro se foi minha irmã, se minha mãe me ligou, aí ela falou assim, tava dormindo? Era 10 horas da manhã. Eu fiquei puta. Desculpa, gente. Aí eu fiquei chateada. Eu falei, que isso, gente? Que dormindo? E se eu tivesse? Qual o problema? Né? Parece que a gente foi treinado a ter que estar sempre em função de alguma coisa. Não tem que estar. Mas esse é o modelo que a gente foi criado mesmo. De horário certinho da escola, com sinal, hora do almoço, volta. É um modelo industrial, né? A gente ainda vive o modelo industrial. Na nossa cabeça, a nossa geração, né? A molecada que vem aí, que deixa a gente puto, vou compartilhar com você aqui, é porque eles já não vêm nesse modelo. Não vem nesse modelo. E aí estressa a gente um pouquinho, porque a gente é setado para um outro modelo. Mas eu aprendo muito com eles, sabe? Eu acho maneiro, assim. Eles pegam e falam assim, tchau, tô indo embora e tal. Pô, isso aí... a gente foi criado pra não desistir nunca. Vai até o final, né? Igual quando meu pai faleceu. Minha mãe falou comigo, eu lembro... porque eu fui apresentar a peça no dia do enterro do meu pai, né? Eu era Rapunzel, não tinha como. E aí a minha mãe falou comigo... Pois é, né? Peça você ia faltar como... E aí minha mãe falou comigo, eu tinha 15 anos, pô. Era uma menina. E aí minha mãe falou comigo, o mundo não para pela sua dor. E seu pai te ensinou uma coisa, palavra, compromisso e comprometimento. Não importa o que aconteça, eles estão te esperando lá. E é lá que você tem que estar. Então, assim, a gente foi criado assim. Eu sou muito assim. Eu sou muito assim. E, assim, quando desmarcam comigo, eu fico muito chateado. Eu também. A não ser que seja algo muito sério. Eu também fico. Fico muito chateado. Eu sempre falo, eu dou um exemplo, eu falo, cara, eu sou uma formiguinha que se riscarem assim, ó, é quando alguém tira alguma coisa da minha agenda. Porque eu vou dormir, eu olho minha agenda e falo. E eu já começo a me imaginar nas cenas ali, o que eu vou... Já fico me colocando na situação. É muito doido, né? Hoje de manhã a gente deu uma entrevista de uma empresa que eu tenho com a minha irmã para um canal. E aí eu me programei todo para estar num estúdio. Era uma entrevista para um jornal. E entrar ao vivo. 15 minutos de entrevista. Mal alinhado não, mas assim, não saber exatamente o que eu ia perguntar. Acho que é a intenção mesmo, pra gente ter um dinamismo. Igual aqui, você não sabia o que a gente ia falar. Não sabia nada. E aí, ao vivo. E aí, quando eu cheguei, era na rua. Tipo aquelas do telejornal. Pô, já me deu um negócio. Não era estúdio. Não era o que eu programei na minha cabeça. Eu me imaginei aí sentado e já sabia o gesto que eu ia fazer, entendeu? Entendi. Já imaginei o ângulo que eu ia sentar. Eu já tinha imaginado tudo. Não sou tão assim, não. Eu imagino tudo, ela sabe disso. Eu imagino tudo. Quando eu cheguei, mas eu me adapto. Fluiu super bem. Eu já gosto do improviso. Adoro improviso. Eu não vou estudar o que eu vou falar, eu não gosto. Mas ali eu já foi ali, eu... Já mentalizou. Dei uma respirada e mentalizei novamente. Entendi. Falei, então ali eu vou ficar mais ou menos assim e tal. Então, assim, um compromisso pra mim me incomoda porque eu mentalizei, sabe? Eu também. Tô trabalhando mais isso, porque realmente me incomoda bastante. E eu, pra desmarcar, meu amigo, tem que ter quebrado uma perna. Eu também. Eu fico muito mal. Tanto que tem amigo meu que fez teatro comigo nessa época, né? Que eles falam assim, Ana, toda hora que acontece alguma coisa comigo, eu lembro de você. Na época do seu pai, eu falo, não, se ela foi apresentar com o pai dela falecido, eu vou. Eu vou usar esse exemplo. Então, assim, é muito legal deixar isso para as pessoas. É um legado, né? Porque eu falo que a gente passa pela vida, eu falo isso em todo lugar que eu vou. A gente passa pela vida alguns anos, né? Pela minha crença, né? A gente passa, vamos botar aí 90 anos que a gente ganha aí de presente, né? E a gente vai fazer essa vida insignificante, ser aquela pessoa enjoada, que passa pela vida dos outros e fala, nossa senhora, graças a Deus morreu, eu não quero ser essa pessoa. E não tem nada a ver com a necessidade de ser amado, ser querido. Tem nada a ver com isso. Eu falo que não é isso. Não é a necessidade de ser amado. É a necessidade de você fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu fico muito feliz, porque assim, quando eu fazia concurso,
eu consegui fazer a diferença na vida das pessoas. Teve muita gente que estudava com livro meu porque eu não tinha dinheiro, eu emprestava, estudava num... Teve um amigo meu que está na Polícia Federal, o Rony. Ele estudava nos nossos livros, a gente levou ele para estudar, ele era personal trainer. Então eu falei, não, cara, você tem que... Ele passou aí, a gente não. E eu fui na posse dele, cara, chorei igual mãe, sabe? Então, assim, cara, isso é tão gratificante, né? Hoje, 5 mil pessoas, são 5 mil famílias, não são 5 mil pessoas só. São 5 mil famílias. Né? Multiplica isso por 3 ou 4. São então, 20 mil pessoas. Né? Então, cara, e você vai fazer disso, sabe? Ser ruim, né? Então, eu acho que o comprometimento, eu acho que é isso, sabe? É você entender o outro. Por que o meu tempo é mais importante que o do outro? É porque o compromisso é a história que eu sempre conto da vaca e da galinha que abriu um restaurante. Conhece essa história? O pai sempre contou. A vaca e a galinha iam abrir um restaurante. A ideia foi da galinha. Ela, a gente vai ganhar, vai ficar rico. A gente vai abrir um restaurante e vai ficar rico. Aí a vaca, qual a ideia? Ela, bife a cavalo. Então, assim, a galinha teria que botar o ovo e a vaca, né? A carne. Então, a galinha teria o compromisso de botar o ovo. A vaca teria o comprometimento com a vida, né? Então, essa é a diferença de compromisso e comprometimento. Compromisso, sei lá, fazer e ir embora. É isso aí. Comprometimento é da vida mesmo. É isso aí. É a carne. É isso aí. É perder um pedaço. É perfeito. É perfeito. Adorei essa história. Então, é a diferença de compromisso e comprometimento. É isso Muita mesmo. gente tem compromisso, né? Mas o comprometimento é difícil. Não, é difícil. É você falar assim, cara, eu preciso estar aqui. A gente, essa semana, eu sempre me questiono, assim, né? Pra onde a gente tá indo. Por exemplo, essa semana até um pouco polêmico, mas eu fico pensando... foi decretado o ponto facultativo por causa dos jogos, né? Vai ter um jogo 2 da tarde na quarta-feira. Aí você fica assim, cara, pro empresário isso não é mole não, cara. Não é. Zero planejado, entendeu? Então, Zero assim, planejado. Isso e é posso falar, as muito pessoas complexo. não têm comprometimento no trabalho. Isso eu vejo, sabe? É tudo assim... Eles não conseguem perceber que eles não estão ferindo o empresário. Eles estão ferindo a família que eles têm em casa, sabe? Porque eles trabalham e tem muita gente que trabalha por conta dos filhos ou para cuidar de uma mãe. Cara, não é o empresário que vai ficar. Não, e o pessoal fala muito, eu tô aqui e não sou valorizado. Cara, mas você vai ser por alguém. Pode até não ser por aquele que tá ali no momento. Eu falo isso direto. Por alguém você vai ser. Faça, porque alguém tá vendo. Alguém tá vendo. Não viram? Tinham 30 franqueados. Por que o convite foi para mim? Porque eu tinha dinheiro? Não foi por causa disso. Porque a primeira coisa que elas falaram foi o seu comprometimento. Você era uma franqueada exemplar. Uma pessoa que de fácil trato. Realmente, eu sempre estava aberta a um puxão de orelha, a uma sabe? Então, assim, hoje as pessoas não lidam bem com frustração. As pessoas não lidam bem com comprometimento. As pessoas não lidam bem com realizações. Parece que as pessoas pararam de sonhar, não sei o que é isso. Sabe? Tudo para. Então, por isso, teve um podcast que eu fiz, não lembro qual foi, que eu falei isso. Mas eu tentei, não deu certo empreender. Tentou por quanto tempo? Tentou quando? Que época que foi? Será que não era época ou difícil? Será que você tentou o suficiente? Será que você chamou as pessoas certas? Será que você investiu o quanto podia? Será que você tirou a roupa do corpo para dar para aquilo ali? Porque não adianta a gente se abrir um negócio e ficar rico do dia seguinte, não, cara. Não é assim. Você vai bater cabeça, você vai sofrer, você vai deixar de trocar de carro, você vai deixar de viajar para investir ali, aí vai dar lucro um mês, não vai dar no outro, você vai pegar o dinheiro e vai reinvestir no negócio. Não é assim. Né? Então, eu acho que falta resiliência também. Sim. É sobre isso. Acho que tá tudo... Tá tudo muito diferente. A gente, como empresário, você falou, a gente tem que se adaptar. Igual você tá adaptando o mercado e tudo mais. Mas eu não sei até onde a gente vai conseguir se adaptar. Essa é a minha preocupação. Mas a gente pode gravar um outro podcast pra falar disso. Pode gravar, pode. Você falou que tá lendo muito, né? Então a gente vai puxar aqui a... Você quer fazer pergunta do... Não dá tempo, né? Vamos pra troca de livro. Quer mandar pergunta do pessoal que entrou lá no Instagram e mandou perguntas? Quer fazer pelo menos uma? Vamos fazer uma, então. Uma, então, O pessoal manda lá. Eu falo demais, né, gente? Extrapolei o tempo. Não. Pra fechar certinho. Rápido, o papo foi tão bom. Mas é que a gente lança no Instagram. Alguém quer deixar uma pergunta pra Fast Escova e tal? Entendi. Se a gente não fizer nenhuma, né? Alguém foi lá e botou uma pergunta. Então a gente tem aí. Vamos lá, pergunta da Marina Lopes. Qual foi o maior erro no começo que você não repetiria de jeito nenhum?
Não precisa ser da Fast Escova. Pode ser da vida, que você falou que a Fast errou pouco, né? Mas... Maior erro? Eu acho que escutar as pessoas. Às vezes a gente escuta demais, sabe? As pessoas Quem tá erradas, próximo, né? as pessoas erradas, Escutar as pessoas erradas. Eu acho que é isso. Tinha tanta coisa que depois que eu fiz, eu falava, gente, por que eu não fiz antes? Por quê? Porque desacredita, porque não acha que vai dar certo, e parece que a gente tem, o empreendedor, ele tem um sexto sentido, não sei o que é, parece que dá um comichão na gente, que a gente fala assim, não, eu quero fazer, aí o negócio vai. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? E se eu posso deixar uma mensagem pra galera que tá aí, cara, não se deixa levar. Sabe aquela frase clichê? Não escute quem nunca construiu nada, sabe aquelas coisas? Isso aí. Cara, é isso, bicho. Isso porque aí. quem vai te colocar pra trás é sempre aquele que não fez nada, não fez nunca. Um atleta nunca critica o outro que tá treinando. Tipo, Entendeu? É tipo Então, isso, assim, né? eu acho que o meu maior erro foi esse, sabe? Escutar. Em várias fases da minha vida. Então, não. Você escuta quem construiu, ou quem fracassou, ou quem dá uma... É diferente o escutar para não fazer do que o escutar dando um toque, sabe? É diferente. Sim. E a gente sabe essa diferença. Então, acho que é isso. Eu gostei, realmente. A gente acaba numa fase da vida, mas a maturidade faz a gente escutar menos também. Nossa senhora, com 50 anos agora, eu tenho uma carapaça no ouvido, assim, ó, que eu já falo que eu não tô ouvindo nada. Meu marido fala, quer dizer, eu tô em algum lugar, ele fala, você não tá ouvindo nada que tá sendo falado. Eu falei, não. Já tô com a cabeça em outro lugar, porque você começa a escutar aquilo ali, você não tá, né? E o tempo da gente é tão curto. Ai, mulher tem tanta gente. coisa na cabeça, né? Que aí, às vezes, realmente, se não tá interessante, a gente já passou foi. para outro mundo ali, Já ó, foi. resolvendo outro problema aqui dentro. Exatamente. Exatamente. É Você isso aí. escolheu a pergunta certa, que a resposta foi muito boa, né? Foi muito boa. Vai dar um corte bom isso aí. Que bom. Vamos... Chama a vinheta pra gente puxar nosso quadro. Já chamou. Então, a gente aqui tem um quadro, a Estante do Papo, que a gente troca livros. E, inclusive, a gente tá com patrocínio do Estante do Papo. A gente tem uma livraria aqui no próprio Shopping Downtown, a gente grava aqui no Rio, né? E que ela patrocinou esse quadro hoje, inclusive te presenteando com esse livro. E eu achei tão legal essa ideia de vocês. É a Bookworm. Eles ficam aqui, o dono é maravilhoso. A gente vai lá, fica numa resenha danada, quase que eu cheguei atrasado que eu fiquei conversando com ele. Inclusive, você vai passar lá depois, Vou né? lá, Você vai vou falar lá. depois. Vou lá. Então, no último episódio que a gente gravou com o Cássio, ele indicou um livro de dicas de surf para o empreendedorismo e tal. Só que o livro gringo, ele comprou, mas não chegou a tempo. Muita entrega essa época. Aí eu fui, botei no chat GPT. Falei, livros similares, né? Que passam uma mensagem e tal. E a gente recebeu essa dica aqui. A Estratégia do Oceano Azul, que lembra o surf, né? E tem a ver com empreendedorismo, então acho que você vai gostar. Ó, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Eu acho que é o que vocês... sensacional. É o que vocês fizeram na Já Festa Escova. amei. E a gente presenteia com esse aí. Exatamente. Foi isso aqui que a gente... Modéstia à parte, foi isso que a gente fez. É isso aí. Quando eles falam de concorrência com a gente fala, não tem problema, tem lugar para todo mundo. É Mas isso eu sou a maior. Boa. Tem que se valorizar mesmo. E Ai, gente, amei. Você vai entregar o livro após o pessoal. Ela esqueceu o livro, mas é bom. Olha como é que Deus é perfeito. Ela já vou lá comprar na livraria aqui, mas ela sabe o livro que ela vai dar. Ela vai deixar aqui, a gente vai botar para vocês. O ego é seu inimigo. Eu adoro esse livro. Eu li não tem muito tempo. É sensacional. E é um livro que eu tenho na cabeceira. Porque a gente começa a ler nesse livro achando que não tem nada, né? Não, eu tenho ego? Não. Aí, de repente, você toma um tapa na cara no meio do capítulo, né? Você fala, tive aqui, ó. Você começa a entender que coisas que você não... É porque você começa a entender... Eu li esse livro recentemente. Coisas que você não achava que era ego, é ego. É ego, exatamente. Você dizer que, assim, eu não consigo, é ego. Porque você tá com medo de errar. Exato. E o pessoal apontar o dedo. Com medo de... É tipo, muito legal. O Ego, seu inimigo, é Ryan Holiday, né? O escritor. Muito bom. Pessoal, uma bela dica. E que no próximo episódio a gente vai entregar pro próximo convidado. Próximo convidado. Inclusive, a gente está caminhando pro final. Inclusive, esse é o último episódio de 2025.
A gente fechou com muito estilo. A gente fechou com muito estilo com a FestConv. Ainda tem ainda uma cerimônia de encerramento, mas queria agradecer você que esteve com a gente aqui o ano todo. Foi numa média, geralmente a gente grava na média de 20 episódios por ano, sim. 20, 24 episódios. Acredito que a gente tenha batido essa meta. Esse é o episódio 67. O episódio 68 já tá com data. É uma pessoa muito especial pra gente. Vai gravar aqui no Rio. Já gravou com a gente em São Paulo, vai gravar aqui no Rio agora. A gente vai gravar no dia 6 de janeiro e o papo volta na segunda semana de janeiro, se eu não me engano, com mais episódios. Então a gente vai ficar umas 2, 3 semaninhas sem novos episódios. Sei que vocês vão ficar tristes, mas quero agradecer vocês estarem com a gente. A gente aumentou significativamente o número de inscritos no canal. A gente bateu recorde atrás de recorde. Você assistiu lá o Pimentel, o Beltrame na área de segurança? Não, o episódio? não. Você que estudou pra... Você vai gostar. Não, gente, sai daqui com a promessa de que eu vou assistir. Assista o episódio. E se inscrever no canal. E inscrever no canal. E a gente bateu recordes esse ano, veio gente muito especial, recorde de inscritos, de cortes, de visualizações e tal. Foi um ano muito especial pro Papo que Move. Mudamos o nome, mudamos de Papo de Compadre para Papo que Move. Queria dar um beijão também pra Cíntia, que gravava comigo. Entrou até a nossa musiquinha aqui, que é muito bonita. Deixar um beijão pra Cíntia, que gravava o Papo de Compadre comigo. Até o ano passado ela chegou a gravar. Esse ano ela não gravou com a gente, mas tá sempre assistindo, curtindo. Inclusive ela pode vir aqui, né? Gravar, né? Como convidada, sempre dela. Mais do que bem-vinda aqui. Então eu queria agradecer, Carol, quer deixar um recado também por esse ano, agradecer a todos. Com certeza, agradecer a todos por terem me recebido também, né? Porque eu entrei de paraquedas no podcast. E continuarem com a gente, que ano que vem tem muito mais novidade. Eu, Rafael e toda a equipe do Papo desejamos a todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E ano que vem tem mais. E a gente vai encerrar. Primeiro, inscreva no canal, Papo que Move, @Papo que Move, vocês já sabem muito bem. E pra gente encerrar com chave de ouro, já que ela manda umas boas, você vai deixar um Papo que Move pra quem tá ouvindo a gente, um papo que gere movimento, um papo que encoraje, principalmente as mulheres, pra quem tá esperando virar o ano pra começar, que ouça esse episódio e comece. Se você esperar o ano pra começar, alguém vai começar antes de você. É verdade. Então é hoje. As decisões, as grandes decisões da vida da gente são tomadas no susto mesmo. A gente não tá pronto para nada o tempo todo. Então, assim, tá afim de fazer um negócio? Comece a se movimentar. É o movimento que gera a energia para aquilo dar certo. Se você ficar esperando, definitivamente alguém vai fazer antes de você. Se de repente a Festa Escova não tivesse começado em 2018, alguém já teria criado essa ideia. Então, esse é o conselho que eu deixo. E não tropece, não ache que você não vai tropeçar em pedra. Você vai tropeçar em pedra sim, mas é só pular. Às vezes a pedra que você acha que é desse tamanho, é uma pedrinha desse tamanho. É verdade. Muito bom. Lindo papo, associou o movimento com o Papo que Move, que é o que a gente gosta. Pessoal, obrigado por mais um episódio. Ana, incrível. A gente se divertiu muito. Passou muito rápido. Você falou que do teatro da comédia a gente riu pra caramba aqui. Teve umas muito boas. Eu fiquei me segurando, porque às vezes eu tenho que me segurar, porque às vezes eu levo lá e eu começo a contar uns casos engraçados, eu tentei ser mais séria. Espero que todos os franqueados assistam, né? Ou você espalha lá nos grupos do Festa Escova, todo mundo vai assistir. Tem 5 mil pessoas pra poder começar a seguir. E todo mundo aí da Festa Escova, inscreva no canal. E, Carol, ó, na próxima vez que ela for fazer, porque ela tá sempre espalhada em alguma loja de vocês aí. Tô lá. É isso aí. Pessoal, até a próxima. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até ano que vem. Um abraço.